Olá, eu sou Ana Luísa Mouzinho, fui diretora aqui da OAB, sou advogada, estou atualmente como presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde e vou ter o prazer de entrevistar meu ex-professor da Federal. Eu fui estudante de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e tive a sorte de ter Bruno Batista como meu professor de Direito Eleitoral. Então, eu quero dizer que é uma satisfação enorme, Bruno, estar aqui com você hoje resgatando essa memória do quanto você foi importante para mim na academia, na minha época de aluna da Federal, o quanto você deixou um legado super importante, demonstrando que sua atuação como professor era deixar um legado. Você deixou um legado muito grande e eu nunca me esqueci disso, nunca me esqueci de você como professor, o quanto você passou para a nossa turma de direito eleitoral, o quanto foi importante pagar essa cadeira eletiva com você, né? Foi uma eletiva, a gente percebe logo que os alunos podem escolher e a gente escolheu a cadeira de Bruno. E Bruno foi um professor assim maravilhoso e a gente se lembra dele até hoje como nosso querido professor. Então eu tenho realmente a honra em comemoração ao Dia dos Professores de estar aqui com vocês hoje, conversando com o Bruno, entrevistando o Bruno. Eu trouxe aqui uma colinha, viu, minha gente, por favor, para poder fazer umas perguntas para Bruno. E aí eu queria começar perguntando, Bruno, qual é a importância de um advogado exercer a docência? O que é que para você o que é que significa essa relação entre docência e advocacia? Lulu, primeiro eu vou lhe chamar assim, porque é Por como eu lhe favor. chamo no dia a dia. É uma honra e um prazer para mim poder estar aqui e confesso, inclusive, a minha emoção da gente poder falar sobre um período tão feliz da minha vida. Eu fui professor, digo que eu sou um advogado que fui eventualmente professor. Eu não sou um professor na verdadeira acepção da palavra. Eu fui professor, seu professor, inclusive, muito jovem, né? Logo no começo também eu estava com 3 anos de advocacia, quando eu fiz o concurso lá para professor substituto da faculdade. E para mim foi uma experiência ao mesmo tempo muito emocionante, mas também que me causou muito terror, né? Você chegar lá numa turma de 10º período para você dar aula para gente que muitos, inclusive, a turma anterior à sua, conviveu comigo no corredor. Eu Aham. estava terminando o curso, eles estavam começando, então pessoas que conviveram comigo no corredor. Mas realmente eu acho que foi um negócio muito importante para mim, na minha formação isso foi muito importante. Ajudou a desinibir, né? Eu sempre fui muito tímido, muito fechado, e ser professor me desinibiu bastante, despertou uma nova paixão, né, do magistério, uma paixão que eu não conhecia ainda, e terminei gostando muito dessa experiência, porque, além de tudo, nos ajuda a estudar permanentemente. Quando Uhum. você vai ensinar, quando você vai buscar dar aula, e eu buscava me esforçar muito com relação a isso, eu queria estar atualizado, queria saber dos detalhes, dos meandros, porque unir a teoria e a prática é muito importante. Claro. Tem advogado que pensa que por saber a prática, ele vai chegar lá e vai dar show na aula. Uhum. Não só isso, eu tenho que conhecer bem a teoria para poder fazer isso juntamente com a prática para os alunos e dar o melhor de si. Claro. Então, acho que para o advogado é muito importante, especialmente aqueles que possuem essa vocação, poder dar aula, ter essa experiência, porque você vai evoluir como advogado, você vai evoluir como ser humano também, você aprende a ser mais tolerante, você aprende a compreender melhor as pessoas, você começa a se expressar melhor também, é uma Sim. exigência que termina acontecendo. E eu sempre tive uma preocupação muito grande. Para mim, eu terminei isso depois de muito tempo, eu vi que a gente, quando dá aula, é muito parecido com criar filhos. Criar filhos, a gente tem que ter duas preocupações principais. A primeira é dar o exemplo. Eu acho que Aham. dar o exemplo é fundamental. Não adianta você, na aula, dizer, seja ético quando você não Não. é. Estude quando você não estuda. Se atualize quando você não estuda. E o segundo segredo é não estragar o pessoal. Porque o pessoal é muito bom. É o caso dos filhos, eles são muito bons, a gente tem que procurar não estragar. E os alunos que nessa vida eu tive, todos eram muito bons. Minha preocupação era não estragar Não eles estragar. também, não deixar que eles. Porque eu sei que pelo potencial que cada um tem, né, e cada um tinha, eu sabia que chegariam longe, como é seu caso. A honra que eu tive de ter na diretoria comigo, junto da OAB, né, lado a lado, uma ex-aluna, demonstra o quanto é gratificante essa função de professor. A honra foi toda minha, Bruno. Foi uma sorte muito grande esse destino colocar a mão e me fazer ficar junto com você na diretoria da OAB. Foi uma honra muito grande. E tenha certeza que essa sua atividade de docência levou você hoje a ser super conhecido na sua área de atuação e principalmente nosso mestre de sustentação oral. A desinibição foi tamanha que hoje você dá show e dá aula sobre como fazer uma boa sustentação oral. Então, Bruno, realmente a docência foi muito importante na sua carreira, não tenho dúvida.
Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, Bruno, para saber como essa docência te ajudou na advocacia, que a gente não tem dúvida, né, que essa questão da sustentação oral eh, ajudou muito a docência, você conseguiu realmente exercitar essa questão da desinibição, mas existe mais alguma outra questão de você achar que realmente a interligação, né, entre docência e escritório de advocacia, existe alguma outra relação para você? Eu acho que tem. Na verdade, quando comecei, eu fiz um concurso para professor de direito administrativo, que é Hum, a área, na verdade, que academicamente eu sempre tive uma relação mais próxima, apesar de advogar muito previdenciário, aham, né? Então, academicamente, eu tive uma identificação muito grande com o administrativo, fui monitor, é uma matéria que eu sempre gostei de estudar, então fui para essa área. Terminei pegando eleitoral por um acaso de destino. Era aham, algo que eu nunca tinha advogado na vida, em eleitoral, mas, como é do mesmo departamento de administrativo, eleitoral também era, e nenhum professor de administrativo queria dar aula de eleitoral, sobrou para o substituto. Né? O claro. substituto foi lá para dar aula de eleitoral. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei vários livros, devorei os livros, fui para o TRE para ter acesso a acordos, a decisões recentes, e terminei conhecendo um pouco a matéria. Isso terminou me ajudando também porque eu atuei em direito eleitoral Perfeito, por conta disso. perfeito. Isso foi um despertar para mim da possibilidade de atuar em direito eleitoral em outras áreas que eu não estava acostumado, por conta da docência. Então, meio que aconteceu o contrário do que normalmente acontece. Você normalmente advoga numa Isso, área e vai ensinar naquela área. Essa foi o contrário. Eleitoral exatamente. foi uma que eu antes fui professor dela, para só depois então eu ter algumas oportunidades de advogar. E outra coisa, o conhecimento da teoria, o conhecimento profundo, né, bem feito, ajuda você bastante na prática da advocacia também. Exato. Né? É óbvio, a gente não pode dissociar nunca a teoria da prática. E aí, Hum. quando você conhece bem a teoria, você consegue exercer também a prática de forma mais plena, de uma forma mais satisfatória. Maravilha, Bruno. Tenho certeza que essas suas orientações, essas suas dicas são ouro para quem tem realmente a intenção de seguir na academia e eu tenho certeza que sua orientação é maravilhosa. E deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno, como é que você acha que um advogado ele pode se tornar professor? Como é que se ingressa nesse mercado de trabalho quando a pessoa faz, né, o caminho inverso? Começa na advocacia e aí depois quer seguir a carreira acadêmica. Como é que você acha que isso pode se encaixar? Perfeito. No meu caso específico, também está falando de bastante tempo atrás, vai fazer 20 anos, né? Agora Aham, que, acho que por esses dias deve estar completando 20 anos que eu fiz um concurso para professor substituto aham. e foi a minha primeira experiência como docente. Eu nunca dei aula antes, tinha dado aula antes em instituição particular, nada. Foi o concurso, né, que eu fiz para substituto lá na Faculdade de Direito do Recife e comecei a carreira dessa forma. E depois, então, fui para uma instituição particular, comecei a dar aula em pós-graduação, etc. Tal. Inclusive, na mesma época, eu iniciei o mestrado. Fiz a seleção para o mestrado, mas não consegui conciliar. Hum, Na época eu era advogado público, tinha meu escritório, estava dando aula. Então, não tinha impossível. tempo, impossível a gente É. conseguir conciliar. Interrompi o mestrado e voltei agora. Depois de Coisa boa. 20 anos, eu voltei agora para o mestrado. Mas eu acho que eu meio que fiz o caminho inverso. Uhum, Eu acho que o natural aí é você primeiro buscar a qualificação, a isso. pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Hoje você tem inúmeras oportunidades para isso. Você tem só aqui hoje em Pernambuco você tem 3 mestrados em direito, Uhum, né, de grande qualidade. Você tem pós-graduações nem se fala, né, a quantidade de pós-graduações lato sensu que você possui aqui. Então você buscar primeiro essa caminhada, né, acadêmica por meio de cursos de pós-graduação, Instituto Centro ou Lato Sensu, para depois então você começar com essa experiência em sala de aula. Eu acho que eu meio que inverti por conta até do momento, da claro. época, mas acho que o caminho natural deve ser esse. E agora, Bruno, eu quero te fazer a última pergunta. Como compatibilizar a advocacia com a docência? Como é que você acha que isso é possível e se é possível? É uma missão difícil, não é uma missão fácil realmente, né? Porque na advocacia, às vezes, dependendo da especialidade, principalmente, você não tem hora. Então fica muito difícil você conseguir conciliar a sua agenda, né, o magistério com as atividades do dia da advocacia. Mas há essa possibilidade. Se você se organizar direitinho, se você tiver uma estrutura na advocacia, né, advogar com sócios, com outras pessoas, você consegue compatibilizar os horários, compatibilizar. Eu acho que termina sendo muito produtivo, porque o que você aprende no magistério aplica na advocacia e vice-versa. São Uhum, coisas que se retroalimentam. Você isso. vai melhorando na advocacia, melhora no magistério, e com isso daí você vai sendo um profissional mais completo. Então, acho que tem essa possibilidade. Eu
passei muito tempo, eu passei 10 anos, na verdade, no início da minha carreira como professor, depois tive que interromper por conta de OAB. Não foi a Uhum, advocacia que me atrapalhou, digamos assim, claro. foi a dedicação aqui ao nosso voluntariado, que aí ficava difícil, a gente tinha sessões à noite, etc. Então ficava complicado eu conciliar, mas é algo que realmente eu sinto falta, tanto que de vez em quando, nas pós-graduações, etc., eu estou por lá para poder matar essa saudade de sala de aula, que para mim é um ambiente que renova as energias. Eu sempre dizia, olha, mentalmente a advocacia termina me cansando mais, Sim. desgasta mais mentalmente. A docência me desgasta um pouco mais fisicamente, porque eu Uhum. gosto de dar aula andando, eu gosto de ficar dando aula em pé, etc. Mas em ambas, né, a energia ela é renovada. Você, quando termina o dia, o dia hoje foi produtivo, o dia foi bom. Né? O dia que quando você vê assim que deu aula bem, que você divulgou, que teve lá aquela energia que contribuiu para transformar vidas, é porque o dia valeu a pena. Então dá para conciliar as duas coisas. Que bom, Bruno. Eu fico muito feliz desse bate-papo da gente. Demonstra o quanto é possível, né, seguir essas duas carreiras e o quanto existem pessoas que podem se espelhar no seu exemplo, meu professor. Muito obrigada por esse bate-papo, muito obrigada por dedicar esse tempo para a gente. E eu queria te dar uma lembrança aqui da ESA, Bruno. Aqui, um caderninho, Obrigado, um bloquinho de obrigado, anotação e um botão. Muito obrigado, Lívia. obrigada, Bruna, como forma de agradecimento a esse seu espaço. Obrigada. Obrigado. Fico muito feliz. É uma honra muito grande para mim, como eu falei para você. Muito bom a gente ver ex-alunos assim como você aqui se destacando e nesse quase 2 décadas aí de magistério, comemorar aqui o Dia dos Professores com vocês e aqui na nossa Na casa nossa é casa. uma emoção muito grande para mim. Que Obrigado, bom, Bruno, muito obrigado. obrigada, eu que agradeço. Pessoal, eu queria dizer que estamos aqui gravando da sala da ESA, do novo estúdio da ESA. É uma sala de estudos, então vocês podem vir aqui conhecer. A nova estrutura da ESA está maravilhosa. Eu acho que vocês têm muito a usufruir, muito a usar. Existem baias aqui onde vocês podem estudar também. Tem esse novo cenário, então, por favor, venham conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada.